atmosfera e as estrelas que vemos à noite. O segundo é a vista da extensão do espaço. E o terceiro é a morada divina, que Paulo menciona em 2 Coríntios 12, 2, 4. Que aí eu te aconselho também a ler, tá bom? Vai aí notando os textos para depois você conferir, porque eu creio que Deus vai falar com você através desse estudo, através desta palavra. Nós precisamos entender uma coisa, que tem momentos na nossa vida que nós vamos precisar da ajuda dos anjos, sim. Jesus foi alimentado pelos anjos. Os anjos vieram para ajudar Jesus. Então tem momentos na nossa vida que, imagina, se Jesus, o Todo-Poderoso, Deus Altíssimo, precisou ser alimentado pelos anjos. Isso é um ensinamento para gente. Isso é lição. No momento onde o mal queria mexer na identidade de Jesus, tem ali um anjo para trazer alimento para o Senhor Jesus depois do jejum de 40 dias, aonde o mal pergunta: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. E aí o Senhor diz: nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Qual era a palavra que saiu da boca de Deus? Eis aí o meu filho amado. A identidade espiritual de Jesus foi provada e testada naquele monte, num período de jejum. E aí em seguida vem os anjos para trazer alimento para Jesus. Isso é maravilhoso. O papel dos anjos na vida cristã. A intervenção divina. Como anjos podem nos ajudar em tempos de necessidade. Os anjos não devem ser adorados. Eu já falei sobre a adoração dos anjos, estou falando isso em todo o estudo para ficar bem claro. Mas são pessoas queridas. Nós não vamos adorar os anjos, nós vamos ter uma comunhão com ele. Porque olha o que a palavra de Deus nos ensina, né? Os anjos não devem ser adorados. A adoração é exclusivamente a Deus. Então, nós cremos no poder de Deus. Nós cremos no poder da adoração. E eu creio que em Apocalipse 22:8 fala: João se prostra diante de um anjo e o anjo lhe diz para não fazer isso. Eu creio que nós temos essa falta da comunhão com os anjos, é o que eu creio, por falta do conhecimento, por falta do preconceito. Tem um preconceito muito grande que envolve os anjos. E eu quero te convidar a ter uma comunhão com os anjos, trabalhar junto com os anjos, porque os anjos foram fundamentais na vida de Jesus, foi fundamental na vida de muitos cristãos. A gente vê ali Elias, no momento que estava na caverna, a frase que o anjo diz para ele, irmãos, que às vezes eu preciso recorrer a essa fala. Os anjos dizem: Elias, se alimenta, senão você não vai aguentar a viagem. Quantas vezes nós precisamos de alimento para aguentar a viagem? Então eu quero te convidar também a ler Apocalipse 22, 8 e 9. Leia esses textos, tá bom? Guarde, separe, busque. Eu, João, ouvi e vi todas essas coisas, e quando acabei de ouvir e ver, caí de joelhos aos pés do anjo que me mostrou essas coisas, e ia adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso, pois eu sou servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, os profetas, e todas as pessoas que obedecem às palavras deste livro. Adore a Deus. Eu quero te convidar a ler esse texto aí na sua versão, porque isso aqui é fundamental. Nós temos essa tendência. João, ele ficou encantado quando ele viu tudo sobre o livro de Apocalipse. Então, o que ele fez? Ele já foi ali se prostrar e adorar. Então, os anjos têm a missão de trazer para a gente o que está oculto. Os anjos têm a missão de nos dar visão de coisas que ainda vai acontecer. Mas aqui nós temos que ter o discernimento de manter a nossa adoração em Cristo Jesus. Isso é fundamental. Guarde aí Apocalipse 22, 8 e 9, para depois... Leia o texto todo. Será um tempo precioso para você de aprendizado. Em Atos 12, do 7 ao 11, fala sobre a libertação de Pedro da prisão. Esse é um outro momento muito especial. Pedro estava vivendo ali o seu período na prisão, e a aparição desses anjos ali para guardar Pedro é maravilhoso. Olha o que a palavra de Deus nos ensina, né? É reconhecer
reconhecer a virtude dos anjos é fundamental. Reconhecer sua presença em nossas vidas, natureza e função e a importância dos anjos na vida cristã. Então, tem alguns momentos na nossa vida que nós precisamos ser libertos de algumas coisas, e principalmente esse preconceito contra os anjos, porque deixamos de reconhecer a presença deles, deixamos de viver e usufruir a presença deles, porque temos o preconceito cravado dentro de nós. Então, 7 lições que fala sobre os anjos. Eles são mensageiros divinos. Eles têm a proteção celestial, eles podem trazer a proteção celestial. A força dos anjos em nossas vidas, há uma força sobrenatural nos anjos. Os anjos do Senhor, os espíritos ministros do Senhor, o papel dos anjos na salvação, eles fazem parte, eles nos ajudam a chegar no caminho. Então, os anjos na intervenção sobrenatural, entre nós e os céus, aliados celestiais. Os anjos têm sua natureza, é a obra visível. Eles têm a participação na comunhão, não só na vida de Jesus, como na nossa vida. Os anjos caminharam ali, ajudando Jesus em vários momentos na vida deles. Então, que possamos ter esse conhecimento e esse discernimento da palavra do nosso Deus. Fica na paz do nosso Senhor. Espero que esse estudo tenha ajudado, que você encontre alinhamento no propósito da sua existência. Fica com Deus.